Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um Papo de Peso, hein? E dessa vez, nada mais, nada menos que o todo-poderoso Black Sabbath, 40 anos do álbum Mob Rules, ele que foi lançado em 4 de novembro de 1981, né? Foi o segundo álbum com o vocalista Ronnie James Dio, e a gente vai conversar muito sobre essa, vamos dizer, essa relíquia do rock e do heavy metal. E para conversar, eu vou chamar ele que tem 50 anos, formado em História, funcionário público, Alexander Martins. Tudo bem, meu camarada Alex? Boa noite, César. Tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com você aqui. Oh, isso. E também agora, ele que é paulista, mas já vive no Rio de Janeiro bastante tempo, é bancário, tem 46 anos, Alexandre de Paula. Boa noite, Alexandre. Boa noite, César. Boa noite, Alexander. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que acompanha o Papo de Peso aí. Vamos ter uma conversa muito boa aqui. Então, nada melhor do que a gente conversar sobre o que a gente gosta, né? Rock and roll, heavy metal e Black Sabbath. Cara, a gente pode começar de várias formas, né? Tem a capa que é impressionante. A capa, quando surgiu o álbum, né, foi bastante comentado. Tem o próprio o álbum em si, o conteúdo musical, né, a figura do Ronnie James Dio. Mas aí eu vou perguntar, então, vou começar o convidado estreante de hoje, Alexandre. Qual foi o seu primeiro contato com o Mob Rules? E qual foi o impacto que ele teve na sua vida? Cara, eu ouço rock, heavy metal, assim, desde a minha infância, desde ali 10, 11 anos de idade. Eu estava muito habituado, na época, ao Black Sabbath, a era Ozzy. Eu confesso que o primeiro álbum, como o dia que eu ouvi, não foi o Heaven and Hell, foi justamente o Mob Rules. Tá? Eu Uhum. só vinha descobrir o Heaven and Hell depois. E eu fiquei impressionado com a evolução musical que apresentava em relação aos discos da era Ozzy. Hoje em dia, depois de tantos anos, eu vejo com a aproximação muito mais ao heavy metal tradicional do que aquele protótipo de doom metal que eles praticavam ali no início, tá? Uhum. E um negócio que eu achei também bastante curioso, porque eu conhecia, antes de ouvir o Sabá com Dio, eu já conhecia também o Dio solo. Então, eu notei uma proximidade muito grande do Mob Rules, por exemplo, com o Holy Diver. Uhum. Tanto é que até o baterista é o mesmo, é o Vinny Appice. Então, as linhas de bateria são muito próximas. Então, você vê que as faixas mais rápidas, as faixas mais rápidas, mais galopantes do Mob Rules tem muita coisa muito próxima do que viria a ser o Holy Diver, que foi lançado 2 anos depois. Tá? Então, realmente foi um disco muito legal. E uma memória muito afetiva também desse álbum me remete a 92, que foi o primeiro show do Black Sabbath que eu vi aqui no Brasil, lá em São Paulo, nem lembro, acho que foi no Ibirapuera, na época da turnê do The Humanizer, isso. Foi Na época da turnê do... aquele festival Philips, que patrocinado pela Philips, não foi esse? Não foi o Monsters of Rock, não. Foi em 92, um pouco antes do Iron Maiden na turnê do Fear of the Dark. Tá. Ou um pouco depois, eu não me lembro agora. Eu assisti no Mas foi com o Dio. Eu assisti no Monsters of Pacaembu, mas Rock foi já o tinha... Monster of Rock, isso mesmo. Isso, mas já era o Tony Martin no vocal. Né, já era em 94. Isso, eu vi em 92, era o Dio, e eles abriram justamente aquele show com aquela vinheta lá, Evil, que o pessoal que no álbum é E5150, que é algarismo romano, e já emendaram com Mob Rules logo na abertura. Então, porra, foi um showzaço. É engraçado que é comum, né, usar, vamos dizer, esses algarismos para poder esconder. Pessoal, eu acho que é mais um business mesmo do que realmente uma mensagem secreta que o grupo quer dizer, né? Porque você usou o S150 e é o Evil. Exato. Alex, o que o Alexandre falou de ele ouvir, primeiramente, o álbum com Dio, antes de ouvir o próprio Saba com Dio, isso era normal, né? Porque naquela época, para
um vinil chegar, do lançamento até chegar aqui no Brasil, levava um tempinho. Né? Tanto é que aquele Heavy Metal Universo e Fantasia, né? Você até chegou a comentar durante a semana, foi em 1981, eu me lembro de assistir no cinema bem depois, 84, 85, que tinha banda e tinha a música do Mob Rules, não era isso? Sim, esse Mob Rules aí ele foi bastante utilizado, né, no Heavy Metal, Universo de Fantasia, esse e outros, né, mas eu queria falar sobre a minha memória afetiva com o disco, que, pô, né, no dia do meu aniversário, 4 de novembro de 1981, né, que foi lançado na Inglaterra e nos Estados Unidos, né, em outros lugares, né, já veio outras datas do Brasil, né, como você falou, bem depois, né? Mas o Heavy Metal Universo em Fantasia, ele é desse ano também. E aí é aproveitado a Mob Rules e essa que você citou, Alexandre, a E5150, né? Que é a Evil, né? São as duas faixas utilizadas na animação. Eu vou falar mais um pouquinho depois dessa animação aí sobre o contexto e tal, mas para começar tá bom. E sabe como é que eu vi Mob Rules? Fita cassete. Acredita? Um amigo gravou para mim. Ó, vai ouvindo aí. Ouve, depois você me diz. Eu já tinha ouvido o Saba com Ozzy, né? Não conhecia a carreira solo do Dio ainda. Deve ter sido isso aí em 1983, 84, né? Porque a gente começou a ter contato realmente com heavy metal foi nos anos 80, né? Até pela minha idade. Né? Eu nasci em 67, então estava com 13, 14 anos na década de 80, assim, no início da década de 80, e foi quando, na adolescência, a gente começou a ter contato um pouquinho mais com o rock, e principalmente com heavy metal. Então a gente a gente não foi contemporâneo, a gente teve que resgatar muita coisa. Eu ouvi de Purple foi nos anos 80, eu tive que resgatar tudo que eles lançaram em 1970. E foi parecido com Mob Rules, porque eu ouvi em fita cassete. Isso aí já devia ser mais ou menos 1900, por aí, 1984, 85, quer dizer, bem depois de ter lançado o disco. E sem ainda ver a capa. Ainda não tinha visto a capa ainda do álbum. Então, a própria... você começa com Turn, não é isso? Turn, se eu não me engano. Eu tenho aqui... Turn Up the Night. Turn Up the Night. Turn Up the Night. Só para meus amigos aqui, eu tenho o CD que não tem disco porque me roubaram. Olha só, e estava junto aqui também ó, o Heaven Hell. E tinha muito amigo, né? Emprestou e não voltou, né? Não, já falei que o ladrão tinha bom gosto. Porque estava no carro. Acho que foi uma dessas vezes que eu deixei o carro para lavar, num lavador desses aí. E tinha um monte de CD no carro. E quando eu fui ver, só esses dois que tinham faltado, né? Que estavam faltando. Então, o Alexandre até comentou que o cara tem bom gosto. Tudo bem, se ele roubou para ele. Né? Sorte que eu tenho o LP, né? O LP é o número 99, que aí depois eu tive que comprar. Não teve jeito. Eu ouvia e som de fita cassete a gente achava o máximo, mas se a gente for analisar agora, era ruim para dedéu, né? Você ouvia um vinil, até hoje, a qualidade do vinil é melhor do que um CD. Né? Quando você vai formatar o CD, você vai compactar, você perde qualidade. O vinil, você percebe, ainda bem que estão voltando com os vinis, mas muito caro ainda para eu poder voltar a comprar LP, meu camarada. Não estou com essa bola toda, não. Mas voltar aqui com o Alexandre. O Dio, ele estava no seu segundo álbum, né, do Black Sabbath. Nesse intervalo, o baterista, o Bill Ward, com problema de drogas, saiu. Aí veio o Vinny Appice. E parece que esse álbum aqui do Mob Rules veio provar que haveria, naquela época, vida do Sabbath sem o Ozzy. Porque o Ozzy também
foi para sua carreira solo, né? E os fãs mais radicais ainda viam o Dio com um pouquinho com o pé atrás, mas eu acho que esse Mob Rules veio solidificar não só voltar a levar o Black Sabbath, como também solidificar a própria carreira do Ronnie James Dio. Concorda? Concordo. O Dio, na época, já era um vocalista bastante experimentado, digamos. É muito diferente do que você pegar ali quando, por exemplo, o Iron Maiden resolveu substituir o Bruce pelo Blaze Bayley, que era de uma banda underground de nicho específico. O Dio já era um vocalista bastante experiente, ele já tinha lá quando ele gravou o Heaven and Hell, já tinha lá seus 38 anos, já tinha feito vários álbuns com o Rich Blackmore no Rainbow, antes disso no Elf e nos projetos solo ainda da juventude. Então ele já era muito bem conceituado ali no meio, né? Então eu acredito, não vivenciei a fundo a época do lançamento, mas só aqueles die-hard fans mesmo do Black Sabbath realmente que reclamaram, digamos, as viúvas do Ozzy da época. Mas no geral são álbuns até hoje muito referenciados, tanto o Heaven and Hell quanto o Mob Rules. Você arriscaria dizer qual que é melhor? Cara, não. Para mim, os dois estão no mesmo nível de excelência. Difícil, né? Eu tenho uma memória afetiva maior do Mob Rules. Eu ouvi mais o Mob Rules do que o Heaven and Hell. Mas o Heaven and Hell é excelente. Tanto é que ele é tido até hoje como um dos clássicos da banda. É, verdade. E aí, Alex? Uma coisa interessante sobre a saída do baterista, né? As viúvas do Ozzy, elas diziam também que era porque, né, o Ozzy havia saído, e não por causa dos problemas das drogas, né? Uma coisa interessante sobre a música Mob Rules, que quando eu conheci na animação Heavy Metal, no desenho, né, o tempo da música ela é mais rápida. Eu até estranhei quando eu fui ouvir no álbum. Eu falei, poxa, mas essa música está um pouco mais lenta, né? Mas, né, tudo é memória afetiva, mas a mesma música. Falando um pouquinho mais sobre essa animação e o contexto que aparece essa música, né? Então, o Heavy Metal, o Universo em Fantasia, ele é sobre aquela revista, né? A Heavy Metal, e ele é um desenho que conta várias historietas. Na hora que aparece a Mob Rules, né, que você traduzindo, você tem lá feche a cidade e diga ao povo que alguma coisa está vindo. Então, na parte do desenho, aparece, né, uma horda invadindo uma cidade, né, e matando tudo que vem pela frente, né? Que é mais ou menos Mob Rules, é a parte da letra mesmo. Ralé está no poder. Pois é. Eu lembro desse filme, que o destaque que essa animação, na verdade, teve, porque tinha cenas de violência e cenas de sexo também. Era uma animação, mas com cenas de sexo, né? E eu lembro disso, mas eu não fui em 81. Com certeza eu não vi esse filme em 81. Deve ter sido em 85, 84, 85. Foi quando ele deve ter passado no cinema brasileiro. Aí, sinceramente, eu até cheguei a pesquisar qual foi o ano, mas não consegui encontrar em qual ano o Heavy Metal, o Universo em Fantasia, passou no cinema brasileiro. Não consegui mesmo. Alexandre. Opa. O Alex comentou aí da música que foi trilha sonora, né, da animação, mas depois desses dois LPs, se a gente lembrar bem, veio aquele ao vivo, o Live Evil. Né, que tecnicamente horrível. E tem uma história interessante, que na mesma hora em que ainda tinha uma rixa entre Ozzy e o Saba, e na mesma hora em que o Saba lançou o Live Evil, o Ozzy, o Randy Rhoads já tinha morrido, ele recrutou Rod Sarzo para o baixo, Brad Gillis na guitarra, e o batera, rapaz, não foi o Licker Lake, não, o batera, deixa eu ver, Tom Aldridge na bateria, e ele lançou o Speak of Devil
com uma qualidade superior. Eu tenho esse LP, eu tenho o CD, né? Eu tenho esse LP e tenho o CD. Uma qualidade superior. Cara, e o que o Brad Gillis tocou? Cara, ele botou, você botou o Tony Iommi no chinelo. E aí ele deu uma resposta, ainda tinha aquela rixa, né? Deu uma resposta para o Black Sabbath, lançando esse Speak of Devil, enquanto ele, poxa, o Randy Rhoads, como é que eu vou montar a próxima banda? Tava quase, foi às vésperas aí do Rock in Rio, né? Você lembra desse episódio? Você chegou a ouvir esse álbum? Eu já ouvi o Speak of the Devil, sim, certamente o Live Vivo. Certamente o Speak of the Devil tem uma qualidade muito superior. Poxa. Mas eu realmente eu não conhecia essa rixa que você mencionou na época. Eu sei que a saída do Ozzy não foi em termos muito amigáveis, mas realmente eu não conhecia, digamos, essa vingança branca, digamos, aí em relação ao lançamento do álbum ao vivo. Mas o Ozzy também sempre teve a fama de recrutar músicos excelentes aí, e principalmente os guitarristas. Ele sempre teve um carinho muito grande na escolha dos seus guitarristas. Verdade. Tanto ele, Jake Lee, mais recentemente Zakk Wylde, que é um fera, porra, um fenômeno. Então, realmente o Ozzy ele sempre teve um padrão de qualidade muito alto e não ele, mas a Sharon sempre soube administrar muito bem a carreira ali do Ozzy e a imagem dele. Verdade. O final, antes do Ozzy sair do Sabbath, se você perceber, pelo menos é a minha percepção, já o Never Say Die, Technical Ecstasy, um pouquinho antes, e já estava com som de Ozzy Osbourne. Né? São álbuns, eu sinceramente acho meia boca esses álbuns. Não são álbuns que eu ouço ali. Tem alguns momentos, assim, alguns rompantes assim, muito bons, mas são álbuns que eu já não ouço tanto. Já vinha perdendo um pouco a característica, né? Aí quando o Dio chega, que eu acho que é um Black Sabbath diferente. Você vê a ligação do Black Sabbath antes com Ozzy em alguma coisa? Ou letra, estilo, riffs? Você acha que muda tudo, é uma coisa completamente diferente? Você tem alguns ainda riffs característicos ali arrastados do Tony Iommi, tá? na fase Dio, mas no geral eles partem realmente para um som um pouco mais acelerado, um pouco mais rápido, um pouco mais próximo do heavy metal tradicional na fase Dio. Essa é a minha percepção. Tem uma ou outra faixa assim, mais Sabbath tradicional, por exemplo, Sign of the Southern Cross do Mob Rules. É uma faixa que também poderia estar presente em qualquer álbum da era do Ozzy, tá? A outra faixa ali também, agora eu não me lembro o nome, é uma que tem até uma jamzinha debaixo do Geezer, não vou me lembrar do nome agora, do Mob Rules. Também é uma faixa também que se enquadraria perfeitamente nos primeiros álbuns do Sabbath. Então eu vejo meio como uma fase de transição, tá? Eu acho que a partir do Born Again, aí já com o Gillan no vocal, aí sim, aí eles realmente não têm mais nenhuma ligação com o Sabbath que eles foram ali no começo. Verdade, né? E foi a expectativa pra gente, o resultado meia bomba também, né? Sim. É Sabbath e Deep Purple. Deep Purple é Deep Purple. Exatamente, foi uma mistura que não deu certo. Foi uma misturar água com óleo que não casou muito bem. E ainda bem que depois teve a volta, né, do Deep Purple, porque aí o Gillan não ficou muito tempo no Sabbath. Alex, alguma coisa a acrescentar? Foi um álbum só, né? O Born Again, né? E depois mais nada. Né? Mais nada. Só esse mesmo. É isso aí. Graças a Deus. Eu acho interessante, falando sobre a capa do disco, eu estava lembrando da crítica de um dos... Eu não sei de onde esses críticos tiram essas coisas da cabeça, que eles falaram que essa capa era uma capa ameaçadora e que incitava a anarquia. Então, sei lá, sabe, cara? Eu acho que eles veem muito isso aí como arte, né? Eu acho que está nos olhos de quem vê. Mas, enfim, né? Alexandre. E aí? A capa? Cara, sinceramente, não vejo nada demais nessa capa. Acho que ela representa aí o conceito da faixa título. E é o Saba, né?
Sim, exatamente. Eles estão chicoteando quem aqui, ó, que aparece ali? O próprio demônio, né? Ainda tem. Pô, é uma capa sensacional. Capa sensacional. Crítico de, sei lá, tira umas coisas da cabeça que eu vou te dizer. Sei lá. Eu acho que aí dá para entender, né? Por essas e outras, né? Dá para entender a rixa entre os músicos, né, e os críticos. Né? Verdade. Teve um. Deixa eu ver aqui. Eu ia comentar aqui. Você teve o próprio o Evil, né? O E5150, que na época eu pensava que era marca de algum Boeing, de alguma coisa. Ele antecede Mob Rules, mas nas músicas ao vivo ele abre o show. E não necessariamente é Mob Rules que toca logo após. Né? Às vezes ou é Turn Up the Night, ou então até o New Nights, outra música que tocava nos shows ao vivo. Não é isso? Exato. E no show que você mencionou do Monsters of Rock de 94, pelo que eu lembro, foi a Super Tsar, que foi outra vinheta também. Super Tsar do Sabotagem. Verdade. Bem, vamos agora para a parte mais difícil, que é justamente quais as 3 músicas desse álbum que você destacaria. Se você quiser deixar uma de Orconcourt, destacar, não, essa é Orconcourt, não vou incluí-la. Podem ficar à vontade. 3 músicas que vocês destacariam no álbum e um breve histórico. Por quê? Vamos começar pelo Alex. Bom, né? Mob Rules, né? Pela ligação afetiva e também pela qualidade sonora também excelente. Gosto muito da Turn Up the Night. Na verdade, eu nem sabia que era do Mob Rules, eu sempre gostei. Eu sabia, olha, é do Black Sabbath na fase do Dio, né? Mas eu passei a gostar mais ainda quando eu descobri que era do Mob Rules. Né? Então, gosto muito. É uma porrada essa música, né? Uma música bem para cima. Uhum. E também essa 5150, né? Também ela dá uma quebrada, né? Parece aquela instrumentalzinha que não tem nada a ver, né? Eu citaria também a Sign of Southern Cross. Gosto muito daquela introdução do violão, né? Uhum. Achei muito legal ali. Né? Citaria essas aí. Alexandre? Vamos lá. Olha, a minha preferida do álbum, isso aí até pelo que o Alex citou de memória afetiva, é a Sign of the Southern Cross. Eu sempre adorei essa música, tá? Boa demais. Eu gosto da vibe dela, eu gosto desse doom mais, digamos, pesado, mais emocional e tudo mais. Até que um dos meus gêneros favoritos até hoje é o doom metal, assim. Portanto, até por essa parte mais melancólica, que mexe mais aí realmente com os nervos e tudo mais. Então, essa faixa representa perfeitamente. E ela, digamos, é uma meia-irmã ali da Children of the Sea, que estava ali no Heaven and Hell. Heaven and Hell. Elas têm mais ou menos a mesma cadência, a mesma levada. Então, eu gosto muito dela. Outra que eu adoro também é a própria Mob Rules, até justamente pela quebrada que dá. Você passa pela vinheta lá da E5150, Evil, como vocês queiram chamar, e parte ali realmente para a faixa que é a mais pesada do álbum. A mais heavy metal do álbum inteiro. E a Mob Rules foi... Só um... Sim, pode falar. E a Mob Rules, ela é curta, dá vontade de ouvir de novo. Quando exatamente. Ela tá por que parou? Parou por quê? Mais de uma vez. Exatamente. Exatamente. Eu não entendo na época da produção por que não colocaram a introdução e a Mob Rules na abertura do álbum, que eu acho que seria mais impactante. Assim como foi no show que eu vi em 92. Inverter, de repente, na época era LP, inverter os lados do LP. Uhum. Eu acho que ficaria realmente uma experiência mais impactante ainda. E outra música que eu destaco também é Over and Over, a última. Tradicionalmente, as últimas faixas dos álbuns do Sabbath sempre foram assim mais clássicas, sempre foram assim faixas mais contemplativas, assim, digamos. Foram, digamos, perfeitos assim, happy endings, digamos de álbum. Isso você vê tanto nos álbuns como da era do Ozzy quanto nos álbuns da era do Dio. Então você tem realmente
encerramentos ali excelentes. E Over and Over eu destaco também como dessas boas faixas de encerramento dos álbuns do Black Sabbath. Legal. Bem, eu vou deixar de fora o Bob Hurst, vou deixar como maior concurso. Realmente é o que eu mais gosto do disco, mas vou deixar de fora. Eu vou dar destaque a 3 músicas. E que também eu gosto demais. The Sign of the Southern Cross, não tem jeito. Falling Off the Edge of the World. Cara, e tem uma música aqui que eu gosto, que eu acho que nem chegou a comentar aqui. Voodoo. Voodoo. A Voodoo remete bem à Fasiose. Isso. Lembra bastante. Muito bem a Fasiose. Lembra bastante mesmo. Aí são as minhas 3 assim, favoritas, fora o Mob Rule. E. Que isso aí? Isso aí é meu enteado cantando no banheiro. É mesmo? Ups. Isso. Eu pensei que fosse. De chuveiro. Eu fechei o microfone aqui, não é daqui. Não, é meu enteado de 13 anos cantando no chuveiro. Canta bem, pode substituir o Dio aí. Pode. Meus amigos, eu quero saber se vocês têm mais alguma coisa a incluir sobre esse álbum, sobre o contexto dos dois. Porque você não pode falar do Mob Rules também sem comentar o Heaven Hell, não tem? Até que existe uma banda chamada Mob Rules, existe uma banda Heaven Hell, mas essa Heaven Hell foi um reencontro que o Dio teve com o Saba, só que estava com problemas lá de direitos autorais, não pode ser chamado Black Sabbath. Aí passou a ser Heaven Hell. Mas alguma coisa mais a incluir? Poderia dizer dessa coisa, dessa alfinetada dos fãs do Ozzy, né? Que sempre disseram do Mob Rules, né? Dele ser um Heaven Hell parte 2, né? Coisa que o Tommy Iommi ficava, né? Não é, né? Mas sempre teve essa rixazinha aí, mais uma. Né? Enfim. Como o Alexandre falou, cara, Mob Rules é Holy Diver. Não tem jeito. E você ainda pega um pouquinho depois do Holy Diver. É o The Last Line, não é isso? Foi The Last Line. Também sim, depois do Last Line. Também tá nessa mesma levada. Mesma levada. E aí, Alexandre? Até porque justamente isso que eu ia comentar, que seria até interessante futuramente fazer um programa sobre o Holy Diver, por exemplo. Uhum. Que eles parecem ser realmente álbuns sequenciais, o Mob Rules, depois o Holy Diver e o Last Line, e não na discografia do Sabbath, mas o Mob Rules parece mais parte assim da discografia do Dio, do que o Dio seguiria na carreira solo. É verdade. Uhum. Também concordo. Tanto é até por ter 2 partes fundamentais na concepção do álbum, o Dio e o Vinnie Appice. Não, e ano de 81, a gente estava comentando que em 71 a gente gravou o programa 50 anos do Led Zeppelin 4, 50 anos do Aqualung, do Jethro Tull, e 81 também você tem Killers. 81, né? Teve eu acho que o Def Leppard também lançou um. Eu estou tentando aqui. Eu tinha até aqui anotado, rapaz. Eu não vou conseguir achar aqui, não. Mas eu tinha anotado uma série de... O do Judas não precisa mencionar que o do Judas foi aquele álbum que é muito ruim, que foi gravado entre o British Steel e o Screaming for Vengeance. Esqueci até o nome dele de tão ruim que era. Não vale a pena você fazer também aniversário de um álbum que foi ruim, exatamente, né? Não vai. Se não fosse exatamente. Ele tinha lançado, o Judas, realmente, o Judas lançou em 80 o British Steel e 82 o Screaming for Vengeance. Mas entre eles tem um álbum, eu nem lembro o nome, nem faço questão de lembrar, que era... Acho que foi só para cumprir contrato. Mas se der, eu até tenho aqui, ó. Caça-níquel, né? Gastar um dinheirinho, os fãs gastar um dinheiro. Exatamente. Cara, você. Isso aconteceu com o Kiss. Sim. O Kiss teve uma época ali, antes entre o próprio Alive, entre o Alive 2, né?
até o Creatures of the Night, foi quando eles vieram pro Brasil, tem um monte de álbum ruim lá que você tira uma ou duas músicas só. Você tem, inclusive aqui eu gosto do The Elder. Eu gosto do The Elder. Mas é uma proposta diferente. Ele não é mas algo ruim, mas é uma proposta diferente que não é isso. Verdade. É a mesma coisa que você falar do Load e do Reload do Metallica. São bons álbuns, mas se você pensar que é uma outra banda. É isso aí. Ah, você já sei, é o Point of Entry. Será? Esse aí. Point of Entry. Point of Entry. Entry. É isso mesmo, é isso aí. Entre o Bleed Steel e o Scream for Vengeance. Esse mesmo. Eu tenho aqui eu não tenho CD não, mas eu tenho aqui no computador, tem todas as músicas aqui. Mas 81 também você tem foi a fase áurea ali do Saxon também, que lançou diversos álbuns muito bons. Saxon, cara, em 81 ele lançou o The Name and Letter. Turning on Leather. Isso mesmo. É isso aí. Que é um álbum excelente. Os primórdios ali do heavy metal tradicional, era uma banda muito representativa, realmente. Ano que vem vai fazer 40 anos do Blackout dos Scorpions, né? Também um senhor álbum. Ano que vem vai fazer 40 anos do The Number of the Beast. Ah, rapaz, aí... Tem muita coisa boa também. Coisa boa também. Alexandre, estamos chegando ao final. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Beleza, obrigado aí pelo convite. Obrigado aí pelo convite. Adorei participar. Como você disse, isso é muito bom aí discutir sobre o que a gente gosta, assim, nesse clima leve. Então, realmente, pode ter certeza, pode contar com a minha participação mais vezes, viu, César? Opa, obrigado, João. Alex Martins, obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui, César. Obrigado aí por ter chamado. Todas as vezes que precisar, estamos junto aí. Tá legal, então. Muito bem, gente. Encerramos dessa forma mais um Papo de Peso. Obrigado pela sua audiência. A gente volta num outro programa surpresa, tá? Saúde e paz para toda a família. Tchau, gente. Um abraço. Rock Blues Web TV.